Deputado Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública. O senhor, estou passando a palavra, o senhor vai ter que viajar e eu queria lhe agradecer por todo o trabalho corajoso que o senhor tem feito, destemido, lá na Câmara dos Deputados. O senhor tem a palavra. Obrigado, ilustre e respeitável senador Eduardo Girão. O senhor nutre da minha confiança, da minha admiração, e tenho certeza que da confiança e da admiração de grande parte da população brasileira de bem. Por isso, parabéns ao senhor. Quero cumprimentar aqui a senadora Damares Alves, nossa ministra, ex-ministra, minha amiga, os senadores Cleitinho, que faz um belíssimo trabalho também com muita dedicação e coragem, senador Magno Malta, meu amigo, um homem que, da mesma forma como admiro o senhor Eduardo Girão, admiro o senador Magno Malta pela pessoa humana que ele é. Nós, inúmeras vezes, lá dentro da colmeia ou dentro da papuda, né, vezes que eu fui lá, inúmeras vezes, sobretudo dando atenção maior ainda às mulheres. Eu tive na papuda inúmeras vezes, mas dei muita atenção, procurei dar muita atenção às mulheres presas na colmeia. Desde dia 8 foi a manifestação, dia 9, segunda-feira, terça-feira saí do Rio Grande do Sul, estava lá em recesso, era início de janeiro, e procurei me dedicar às mulheres, mães, avós, muitas avós, e o senador Magno Malta sempre ali presente. Estive visitando, e essas visitas não eram visitas fraternais, eram visitas institucionais. Nós, enquanto parlamentares, íamos ali para fiscalizar, para controlar, para verificar se abusos estavam acontecendo, ou maiores abusos, já que as próprias prisões, por si só, já são abusivas. Eu falei isso aí já inúmeras vezes. E estive lá com o meu amigo Marcel Van Hatten, que é incansável também nessa batalha. Isso é preciso nós saudarmos aqueles valentes, né? Meu amigo Marcel Van Hatten esteve sempre presente, junto, acompanhando, no momento difícil, né, Van Hatten? Porque início de janeiro, está aqui o deputado Cornel Meira, janeiro vocês não tinham chegado na Câmara aqui ainda, e nós no início de janeiro, todo mundo, deputados, nós tínhamos sido reeleitos lá no Rio Grande do Sul, mas muitos ainda instabilizados por um golpe. Isso sim, isso é um golpe que o sistema manejou. E o sistema que nós temos enfrentado, um sistema pesado, duro, o senador Marcos Rogério está aqui e é um grande parlamentar, um grande senador, que eu cumprimento também. Vi aqui conosco também o deputado federal aqui pelo estado, pelo Distrito Federal, Paulo Fernando, também, cumprimento a todos. E no início de janeiro, então, né, naquela instabilidade total, muitos parlamentares com medo de ser presos. Imagina um deputado federal, um senador da República com medo de ser preso. E aí fomos para cima, iniciamos ali o esclarecimento, quando nem os advogados tinham acesso, nós entramos dentro das celas e fomos para a imprensa, dizer, ó, está acontecendo abusos, eu conheço o sistema, afinal de contas, passei 25 anos na Polícia Federal, conheço o sistema de dentro para fora e posso asseverar que está acontecendo uma grande arbitrariedade, eu até cheguei a dizer para a imprensa, um show de horrores, o que nós presenciamos no início de janeiro deste ano. Porque a imprensa ouvia narrativas que saíam do Ministério da Justiça, de Flávio Dino, e de um assessor dele lá, que era o interventor chamado Capelli. Eles é que estavam explicando para a imprensa o que estava acontecendo. E daí nós, cumprindo um dever constitucional, afinal de contas, parlamentares, sejam senadores e deputados, têm um mandato e não podem, a menos que se declarem covardes e traidores, mas que não é o nosso caso. Todos aqueles que estão aqui são decentes. E temos esse mandato, então tínhamos o dever de fazer a fiscalização e levar para a sociedade brasileira como um todo, através da imprensa, através das nossas redes sociais, de que uma grande arbitrariedade estava acontecendo no Brasil e que a democracia brasileira já não era mais uma democracia, e era uma semidemocracia, porque 1.500 pessoas presas, sendo flagrantemente 1.300 ilegais. Eu ainda nem conversei inúmeras vezes com a doutora Gabriela,
né? A Gabriela, amiga nossa, ela é do município de Santa Rosa, eu sou de Santo Ângelo. São municípios vizinhos, né? 40 minutos de distância. Conheço o pai dela, o senhor Miguel Ritter, um empresário de renome em toda a região. Nunca pisou numa delegacia, homem que só soube trabalhar na vida inteira. Construiu um belo patrimônio, produto do seu trabalho. Está preso lá como se fosse um bandido. Não cometeu crime algum. Porque o fato de ter invadido ou entrado dentro de um palácio sem danificação e sem um resultado prático, a doutora Emanuela, né, que é a defensora pública, sabe, as advogadas que estão aqui, a doutora Carolina e a doutora Gabriela, todos sabem, precisam de um resultado prático para ver o ingresso do direito penal. Como disse a doutora Emanuela, o direito penal é a última razão. Ah, mas entrou, o que ele quebrou? Nada, manda embora. E isso é que deviam ter sido feito aqueles dias. Quem danificou é criminoso. E isso é preciso separar. O sujeito que entra, que quebra, que, como nós vimos ali nas imagens, quem comete crime é criminoso. É uma outra situação. Agora, o sujeito que entra com a bandeira no Brasil, senta no chão e começa a cantar o hino nacional, cometeu algum crime? Claro que não. Precisa, no direito penal, um resultado finalístico. O que não tem. Por isso, tenho dito desde sempre que, à exceção das prisões em flagrante com materialidade delitiva comprovada, com um auto de prisão em flagrante, eu atuei em mais de 500 autos de prisão em flagrante, com um auto de prisão em flagrante individualizados, não coletivos, não existe prisão em flagrante coletiva, como fizeram, não existe, isso é a maior arbitrariedade do mundo. Então, aquelas prisões em flagrante que aconteceram no dia 8, que são em torno de 260, ainda vamos discuti-las, se são legais ou não. Isso aí é o juízo que vai dizer. Agora, as prisões acontecidas no 9 de janeiro são todas, e eu repito aqui, são todas ilegais e arbitrárias. Não há uma única prisão em flagrante ocorrida no dia 9 de janeiro que é legal. Porque fora da situação flagrancial, a mais de 10 quilômetros do local indicado como criminoso, pessoas sem materialidade delitiva alguma consigo, como disse a senadora Damares, sem arma de fogo, sem arma branca ou qualquer tipo de instrumento que possa indicar a prática criminosa. Então, nesse show de horrores que nós estamos presenciando ainda, claro, o parlamento tem aí uma parte de culpa, a Câmara Federal sendo negligente, o Senado Federal sendo letárgico, negligente e omisso. Não quero dizer que todos os senadores, mas que a instituição podia ter agido e não agiu, isso é algo notório e pacífico. Então, nesse sentido, nós vamos, no dia 3, e anuncio aqui em primeira mão, dia 3 de agosto, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, que eu, com muito orgulho e honra, presido em 2023, nós faremos a nossa audiência pública lá. E já registrando aqui, porque o autor é o deputado federal Marcel Van Hatten, eu sou coautor, né, e por estar na presidência, fazendo a pauta, nós estabelecemos aqui que vai ser dia 3 de agosto, estão todos, não estou convidando, estou convocando, estão todos convocados, todos, nós vamos inclusive buscar um auditório maior lá na Câmara Federal, talvez no plenário 1 ou 2, para que todos aqueles, e vamos iniciar combinando com o autor do requerimento agora, aqui nesse momento, o deputado federal Marcel Van Hatten. Vamos iniciar às 9 da manhã e vamos entrar à noite adentro, para que todas as pessoas que quiserem falar, prestarem depoimentos, prestem seus depoimentos. Não só ouvir deputados e senadores ou profissionais do direito. Vamos ouvir as pessoas, como a irmã Hilda. A irmã Hilda já está neste ato convocada a ir lá no dia 13 de agosto, nós vamos indicar o plenário para falarem, e isso aí vai ficar inscrito nos anais da Câmara, da Comissão de Segurança Pública, nós vamos depois formalizar um documento, serão ouvidos, então, todos aqueles que quiserem que tenham relação direta com os fatos. Né? O objetivo é tratar sobre a questão do 8 de janeiro e 9 de janeiro. E eu digo não só 8 de janeiro, 9 de janeiro é um subtítulo que tem que começar a pautar também as nossas discussões. 8 de janeiro é uma situação. E o 9 de janeiro?
que, como disse o senador Mourão, a maior arbitrariedade do mundo aconteceu em 9 de janeiro no Brasil, um país que se diz mundo afora democrata, e nós sabemos aqui que ele não é democrata na sua inteireza, porque temos aí 1.500 pessoas presas de forma ilegal, porque não tem prova de que cometeram algum crime. Foro privilegiado, prezado senador Magno Malta, foro privilegiado é uma opção dos cidadãos do Brasil. Eu optei por ter foro privilegiado quando eu quis sair da Polícia Federal e vim para a Câmara Federal na legislatura anterior. Eu optei, porque em vindo para a Câmara Federal, como o senhor veio para o Senado, nós sabíamos que, quer ser senador, quer ser deputado, muito bem, mas o senhor vai se submeter a um foro privilegiado, que não tem direito a recurso, que tramita, dependendo da situação, em 3 meses o senhor está julgado, condenado e vai para a cadeia, como foi o caso do deputado Daniel Silveira, que em 4 meses tinha sentença e está cumprindo pena. Qual é o crime que ele cometeu? Nenhum. Não matou, não roubou, mas criticou numa rede social. E aí? Quantos? Mais uma vez, direito penal não é para situações de relevância criminal. Direito penal é para última instância, para traficantes, para pedófilos, para latrocidas, para homicidas, para estupradores, para corruptos do dinheiro público, aqueles que botam dinheiro em cueca e são flagrados com apartamentos cheios de dinheiro ou com malas de dinheiro. Não para situações de críticas. Então, eu optei pelo foro privilegiado quando vim para a Câmara, o Van Hatten também, a senadora Damares também, meu amigo deputado Coronel Meira optou pelo foro privilegiado. Essas 1.500 pessoas não optaram pelo foro privilegiado. Logo, esses processos, na raiz deles, são vários processos, esses processos todos estão eivados de vício e precisam ser anulados imediatamente. E devolver para o foro competente, que é o juízo federal de 1º grau da comarca do Distrito Federal. Aí um juiz federal, e federal porque o Senado é federal, a Câmara é federal, o Palácio do Planalto é federal e o STF é federal. Então esse juiz federal tem que reiniciar tudo através de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, não é a PGR. PGR é incompetente para denunciar essas 1.500 pessoas. Então o MPF de 1º grau vai denunciar ou não, achando crime. Muitas situações ali não tem como fazer denúncia, porque não tem crime. O juiz do Distrito Federal vai iniciar o processo e aí nós vamos ter todo o curso probatório para que essas pessoas que não optaram por foro privilegiado e que estão lá sendo julgados pelo STF em 1º e último grau, sem direito a recurso, aí sim teremos direito de justiça. Nós temos aí muitas coisas a serem consideradas, senador Eduardo Girão, de abuso de arbitrariedades, enfim, né, de um sistema que, em conluio, de forma covarde e ladina, se combinou, né, para utilizar essa narrativa de golpe e fazer uma blitzkrieg contra aqueles que ousam ter uma fala diferente. Achavam que nos matariam e não nos matarão nunca, jamais nos matarão, porque com essas ações a direita, que tinha algumas divisões, se uniu. Mesma coisa que estão fazendo agora, que o sistema, esse mesmo sistema, porque o sistema, senador Girão, para concluir, ele às vezes se apresenta como STF, às vezes se apresenta como Senado, às vezes como Câmara, é uma situação pastosa, né, que tu não consegue identificar, mas o sistema, né, com essas ações que imaginavam calar a direita no Brasil, ao contrário, agigantaram as pessoas de bem, houve aí uma união nacional em torno da justiça. Mesma coisa que estão fazendo agora com o nosso ex-presidente Bolsonaro, tornando-o inelegível por uma situação de relevância penal. Inclusive, eu apresentei um projeto de anistia na Câmara agora, de autoria do deputado Marcelo Van Hatten, Coronel Meira e outros deputados, dizendo que ilícito penal civil, ilícito eleitoral civil, que é o caso, não pode ser o suficiente para retirar um homem que teve 120 milhões de votos em 2 eleições. Vamos deixar o povo decidir, como foi feito com o Dilma Rousseff, lá atrás. Foi para as urnas. Dilma Rousseff, lá em Minas Gerais, Cleitinho.
Ficou em quarto lugar, os mineiros não quiseram a Dilma Rousseff. Bem, mas foram os mineiros que disseram, não o Poder Judiciário. Então agora a mesma coisa. No projeto de anistia que apresentamos, queremos que o Congresso dê sua manifestação, fazendo com que o sistema não coloque inelegível e sem direitos políticos alguém que não cometeu crime algum. Dia 3 de agosto, vamos ter um dia cheio e precisamos da presença dos senadores lá no plenário. Nós vamos mandar convite oficial, ou melhor, convocação oficial, para que os senadores, juntamente com os deputados federais, juntamente... Membros da CPMI também, né? Todo mundo, o dia inteiro. Aí sim, temos mais tempo para falar, para relatar. Provavelmente, quem vai pagar lá na frente, eu vi uma pergunta, quem é que vai pagar lá na frente? Sabe quem é que vai pagar lá na frente essa conta? A Sua Excelência e o povo brasileiro. Porque vai ser uma avalanche de ações. Vai ser uma avalanche de ações por indenizações que ali na frente serão demandados na Justiça de primeiro grau por dano moral, por dano material, no caso do empresário Miguel Ritter, por perdas e danos, por lucro cessante, um empresário fortíssimo lá na nossa região, que sem ter cometido crime algum está aí apodrecendo na cadeia. Lamentável. Então, eu cumprimento mais uma vez o senador Eduardo Girão. A Câmara Federal, em especial a Comissão de Segurança Pública, tem um papel relevante e vamos levar adiante esse papel para fazer com que a sociedade brasileira, como um todo, porque as pessoas de bem olham para o que está acontecendo e não gostam. Meia dúzia ali de 3 ou 4 que, tendo interesse ideológico ou político, até podem achar engraçadinho o que está acontecendo. Mas a grande maioria da população brasileira, que são pessoas decentes e honestas e de bem, não querem aplaudir esse tipo de situação que parte lá do STF, mas que conta com a anuência, com a omissão do parlamento, porque se o parlamento não fosse omisso, uma audiência dessa envergadura, temos aqui uma dúzia de parlamentares, não era para estar cheio de deputados e senadores aqui? Então, isso tudo acontece graças a um conjunto de coisas, né? Imprensa, parlamento, e nós temos um papel, então, fundamental. A nossa responsabilidade aumenta de tamanho quando nós estamos aí diante de uma grande arbitrariedade e que o Senado, hoje, nessa audiência pública, cumpre o seu papel através de um homem corajoso, dedicado, que é o senador Eduardo Girão. Parabéns a todos e conte sempre conosco lá na Câmara Federal. Senador Girão. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.